A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. A população em todo o mundo vem envelhecendo cada vez mais, ou seja, a expectativa de vida é cada vez maior em quase todo o planeta. Porém, quanto mais velha fica a população, mais problemas de saúde irão aparecer, desafiando diariamente a medicina. É neste contexto que aparecem as doenças neurodegenerativas, as quais vêm tomando lugar de destaque nos estudos médicos. Normalmente, envelhecer já causa a diminuição das sinapses e das funções do sistema nervoso. Ocorre uma queda normal do desenvolvimento cerebral e as células nervosas ficam mais suscetíveis a serem degeneradas. Por isso, muitas das doenças neurodegenerativas ocorrem em pessoas idosas com mais de 65 anos. Vale lembrar que não é só a idade que leva as pessoas a terem essas doenças, mas sim diversos outros fatores. Essas doenças podem ser causadas por degeneração em diversas partes do neurônio, ou até mesmo problemas em todo o neurônio. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, no mundo todo mais de 1 milhão de pessoas sofrem de problemas neurológicos, os quais vão desde enxaquecas até epilepsias e, claro, inclui doenças neurodegenerativas. Estima-se que esse número vai aumentar, duplicando-se a cada 20 anos, principalmente em países desenvolvidos, porque a esperança de vida é bem maior. Desta forma, a preocupação com as doenças neurodegenerativas e principalmente encontrar sua cura vem aumentando bastante. As doenças neurodegenerativas causam degeneração em diferentes regiões do sistema nervoso. Em algumas, por exemplo, ocorre degeneração em uma parte do encéfalo, enquanto em outras é no cerebelo. Assim, os sintomas que cada doença irá apresentar depende principalmente da região do cérebro que ela afeta. Mas apesar das diferenças nos sintomas, todas as doenças apresentam características em comum, das quais a mais importante é a perda do neurônio. E quando o neurônio sofre danos, ele acaba por perder suas funções. Em todas as doenças neurodegenerativas, a destruição dos neurônios é progressiva, ou seja, vai acontecendo continuamente. Em algumas doenças, essa velocidade é lenta. E a maior parte dessas doenças é causada por defeitos dos genes, ou seja, mutações genéticas. Isso quer dizer que existe um erro do gene no DNA da pessoa. E esse erro faz com que a doença ocorra. Por serem, na maioria das vezes, genéticas, essas doenças são hereditárias. Ocorre assim a chance dos pais passarem o gene defeituoso para o filho. Existem diversos tipos de doenças neurodegenerativas que destroem os neurônios por vários mecanismos, como é o caso de Alzheimer. E hoje em dia já se conhece diversos fatores de risco que podem vir a causar doenças neurodegenerativas, tanto por destruição das células neurais, como por diminuição das sinapses e morte neural. Esses fatores incluem fatores genéticos e idade, além de gênero, condições do organismo da pessoa, estresse oxidativo, cigarro, álcool, drogas, câncer, deficiência de vitaminas, exposição química, doenças autoimunes, entre outros. Por isso que essas doenças são consideradas multifatoriais. A ciência ainda não encontrou uma maneira de reconstruir o tecido nervoso quando ele é lesado. Por isso, o tratamento dessas doenças é feito com remédios e outros procedimentos como fisioterapia que impeçam a destruição dos neurônios afetados, retardando assim o avanço da doença. A neurologia talvez seja uma das especialidades mais complexas da medicina. E alguns dos principais problemas neurológicos que levam os pacientes a procurarem um neurologista são doenças de Alzheimer e outras demências, doenças de Parkinson, cirurgia para a doença de Parkinson, doenças de cabeça, cefaleias, acidente vascular cerebral, AVC, transtorno do sono, insônia, síndrome das pernas inquietas e apneia do sono, epilepsias, como convulsões,
esclerose múltipla, miopatias, problemas musculares, neuropatias, problemas de nervos periféricos, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em adultos, toxina botulínica. E hoje eu convidei o Dr. Felipe Sampaio Saba, que é médico neurologista. Ele vai nos explicar um pouco sobre essas doenças, sintomas, causas e tratamento. Aproveitem a entrevista e fiquem atentos aos sintomas. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde. Muito boa tarde, está começando mais um programa Alcel Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. Hoje eu vou conversar com o neurologista Dr. Felipe Sampaio Saba. Ele é formado pela Universidade São Francisco em Bragança Paulista e especialidade no Hospital das Clínicas USP Ribeirão Preto. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Alcel Pro Saúde. Boa tarde. Boa tarde, é com muita satisfação que eu participo do programa e eu estou à disposição para suas perguntas, o que eu puder contribuir é com satisfação. Ok, doutor. Eu gostaria primeiro de entender qual é a função do neurologista. O neurologista é um médico que atua na área clínica, ou seja, é um médico que não faz procedimentos cirúrgicos, que cuida das doenças, seja do sistema nervoso central, como do periférico, dos nervos periféricos, tá bom? Engloba uma série de doenças com uma vasta amplidão aí, que tem um impacto importante na vida das pessoas e cada vez mais, por exemplo, as doenças vasculares, mas tem uma série de outras também que engloba o neurologista. Doutor, por gentileza, quais as doenças atualmente que mais acometem o ser humano? Bem, no aspecto neurológico, as doenças mais frequentes que a gente tem são a doença cerebrovascular, que é o derrame ou AVC, tá? No consultório, as cefaleias, que são as dores de cabeça, as mais variadas. As doenças que envolvem a memória, por exemplo, o que a gente chama de demências. Um exemplo clássico é a doença de Alzheimer. Ou a doença de Parkinson, que é uma doença aí no grupo dos distúrbios do movimento, tá? É uma doença também que tem uma frequência importante. E as doenças dos nervos periféricos, tá? Por exemplo, nos pacientes que têm diabetes, que têm aqueles formigamentos ou outras doenças que acometem o nervo periférico. Doutor Felipe, podemos falar um pouquinho de cada uma delas para que a gente possa entender um pouco mais o que são? Pois não. O AVC, que foi a primeira que eu citei, é uma doença muito séria porque é a maior causa de mortalidade hoje no mundo, a doença cerebrovascular, tá? É uma doença que geralmente ocorre nos pacientes a partir de uma certa idade, tem a mesma correlação com as doenças do coração, por exemplo, fatores de risco são pressão alta, diabetes, colesterol, tabagismo, sedentarismo, e tem uma importância porque causam ou tem um potencial para causar incapacidade, tá? O doente, uma vez que tem uma lesão aguda no sistema nervoso, seja ela uma isquemia, que é um entupimento, ou uma hemorragia, que é o AVC hemorrágico, estoura um vaso e sangra, aquela área de lesão neurológica que causa, seja a falta do sangue ou o sangue que extravasou não chegou ali, não se recupera mais. Então o paciente, em maior ou menor grau, é um paciente que ficará com alguma sequela. É óbvio que os AVCs muito pequenos isso não se observa, mas nos AVCs maiores isso a gente observa. E é uma doença que tem tratamento hoje, não há muito tempo, mas existe um tratamento que deve ser feito numa fase aguda, ou seja, nas primeiras horas, nas primeiras 4 horas e meia que a pessoa tem o AVC, num centro capacitado, ele pode, em algumas, citando-se casos de contraindicação, receber uma medicação que o sangue volte a circular, desentupa aquela veia e diminua a chance dele ter sequelas. Quais os sintomas do AVC? Os sintomas do AVC, grosso modo, são sintomas neurológicos que acontecem de uma hora para outra. Mas a gente tem um padrão internacional para a gente explicar para a população e para que ela se atente a isso num familiar ou mesmo consigo. Então, o doente que de uma hora para outra, ou de forma muito rápida, para de mexer uma parte do corpo, geralmente o AVC envolve metades do corpo, ou a metade esquerda ou a metade direita. Então, a metade de um corpo fica fraca, ele não consegue erguer mais a mão, a boca entorta, tá certo? A perna não consegue mais mexer, ou mesmo fica formigando o tempo inteiro, ele para de sentir daquela metade do corpo. Isso é um sintoma que até prova o contrário, a gente considera um paciente potencialmente vítima de um AVC, que deve ser levado a um hospital imediatamente, porque é uma emergência médica. Isso, qual é o período?
O período para o tratamento do AVC isquêmico, a gente tem 4 horas e meia para fazer uma medicação, tá? Essa medicação, há uma oclusão, um entupimento de uma artéria, e essa medicação vai até esse êmbolo, esse trombo que formou ali, dissolve para o sangue voltar a circular. Mas são casos selecionados, pacientes que se enquadram dentro de um protocolo, e existem exclusões, tá? Algumas outras doenças, ou dependendo da situação, o paciente não é mais incluído nesse protocolo. Mas é importante dizer que em alguns centros isso é feito, e por isso que o paciente precisa de um atendimento imediato. Mas o AVC, ele pode dar... Não é uma doença de uma pessoa mais idosa, ele pode acontecer em qualquer idade, não é isso, doutor? Pode acontecer, sim. Claro que a forma clássica do AVC, que é vinculada aos fatores de risco, eu faço um paralelo, assim como o infarto do miocárdio, geralmente acontece nas pessoas mais velhas, porque são fatores de risco que a longo prazo se somam, existe uma doença da camada interna dos vasos, ou mesmo doenças do coração, que são as arritmias, e isso leva aos quadros de AVC. Claro que existem quadros em pacientes mais jovens, mas a gente vai pensar em outras causas, em outras etiologias. Ou nas doenças que causam sangramento, as malformações arteriovenosas, ou nos aneurismas, que são causas de HSA, né, hemorragia subaracnoide, que a gente fica chocado, pacientes jovens que têm uma altíssima mortalidade, ou mesmo que tem outras doenças que, por exemplo, o sangue coagula dentro dos vasos por si só, tem uma doença da coagulação. Mas essas causas são mais raras. A prevenção geral, a informação geral é para aquelas causas que são tratáveis, que o paciente pode prevenir, e geralmente acontece nas pessoas mais velhas. Agora, então, um quadro de risco, só para a gente fortalecer mais isso, seriam também os hipertensos, diabéticos, fumantes e quem tem colesterol alto, é isso, doutor? Exatamente, os fatores de risco para todas as doenças cardiovasculares, tanto o AVC, quanto o infarto, quanto as doenças arteriais periféricas, tabagismo, descontrole da pressão, glicemia alterada como diabetes, sedentarismo, obesidade, são todos fatores que somados machucam a parte interna desses vasos e favorecem que eles se entupam, dando esses sintomas. Se entupir no cérebro, tem AVC, se entupir no coração, tem infarto, se entupir, por exemplo, numa perna, tem uma isquemia daquele membro.